Você já pensou o quanto a gestão de sala de aula impacta num bom rendimento da aprendizagem dos estudantes? Esse é um tema pouco discutido e que geralmente no ensino superior, ele no momento da graduação, ele não é trabalhado ou é pouco trabalhado. E muitas vezes quando o professor chega em sala de aula, ele se depara com situações de gestão de sala de aula em que ele não teve uma formação prévia ou foi pouco trabalhado e isso muitas vezes gera a sua dificuldade. Para falar um pouquinho disso, eu vou discutir com vocês hoje este livro, né, que se chama Gestão de Sala de Aula, da Carol Simon e da Ingrid Novodvorsky. Esse é um livro muito interessante e que vale a pena a gente discutir um pouquinho ele. Mas para isso, preciso me apresentar. Eu sou o professor Giovanni Batista e este é o canal Minha Biblioteca. Para começar a falar deste livro, eu vou destacar o que as autoras trazem para uma boa gestão de sala de aula, que é a criação de um clima positivo em sala de aula. De você organizar o teu processo de sala de aula no sentido de ser um ambiente que ele seja respeitoso, em que o estudante se sinta ouvido, que o professor auxilie o estudante nesse processo a buscar o próprio caminho de aprendizagem, então incentivá-lo a criar um clima positivo e de investigação da própria prática para que o estudante construa, né, o seu próprio caminho de aprendizagem. Outra questão que as autoras trazem, que contribui com isso, é o planejamento do ambiente de sala de aula. Então é importante ressaltar, quando você vai em um mercado, por exemplo, no mercado existe uma organização de ambiente, né? O serviço essencial, como o pão, por exemplo, você nunca vai achar ele no início do mercado, vai estar sempre no fim. Então é um exemplo de um ambiente planejado, porque o essencial eu passo por aquilo que não é essencial até chegar no que eu gostaria. A sala de aula também tem que ser nessa mesma linha de planejar ambiente, também tem que ser um ambiente planejado, de você organizar a distribuição dos estudantes conforme o tipo de atividade, você pensar o seu espaço onde o estudante vai ficar, o tipo de material que você está utilizando, são todos elementos que impactam para uma maior compreensão, ou menor compreensão dos estudantes e que impactam na gestão de sala de aula. As autoras trazem também a importância do professor não ser permissivo. Então, do professor ser uma autoridade em sala de aula. Ser autoridade é diferente de ser autoritário. Não é desse lugar que elas estão dizendo. Mas do professor colocar regras, estabelecer essas regras junto com os estudantes, construir, né, combinados e regras ali para esse processo, né, porque isso vai auxiliar e no sentido de criar uma rotina para que essas regras sejam cumpridas. Então, as autoras destacam a importância disso, né, de eu estabelecer regras e combinados e estabelecer uma rotina. Né. Eu até comentei num dos vídeos anteriores do Charles Duhigg, que se chama O Poder do Hábito. E aí as autoras trazem também essa ideia, né, de você ter o hábito de cumprir essas regras. Esses são elementos que nos auxiliam para uma boa gestão de sala de aula. Outro elemento também que as autoras trazem, que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, refere-se justamente ao contato com as famílias. De você ter uma aproximação com as famílias, não só enquanto gestor, que faz essas reuniões muitas vezes, mas do próprio professor, de ter esse diálogo com as famílias, de aproximação para que a família também participe de alguma forma do processo educacional desses estudantes. Um outro elemento que eu gostaria de ressaltar também, que as autoras trazem para uma boa gestão de sala de aula, é o olhar para os estudantes com necessidades especiais. De você criar um clima respeitoso, de diálogo com os estudantes, com os demais estudantes, para que esses estudantes também sejam efetivamente aceitos, que as atividades sejam organizadas de forma também a contemplar esse público. Todas apresentam também um aspecto importante que é o trabalho com a gestão do tempo. Então, o professor saber gerir bem o tempo. Esse é um elemento importante também, porque o Brasil, entre os países da América Latina, é um dos países em que
maior tempo o professor gasta com exposição do conteúdo em detrimento da realização de atividades. Isso está numa obra bem interessante que chama Professores Extraordinários, da Barbara Burns. Vale a pena quem tiver interesse, é um relatório que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre isso, e aqui as autoras discutem, né, a importância dessa gestão do tempo, de você otimizar bem o tempo, gastando um tempo menor com exposição e favorecendo o momento de troca dos estudantes em que o professor faz a intervenção para dar este auxílio. Outro elemento também que as autoras trazem é o trabalho com a motivação, com as altas expectativas em sala de aula. Então você também, enquanto professor, criar um discurso, organizar o teu trabalho e valorizar as ações que ali são feitas, de modo que o estudante tenha uma expectativa positiva, né? Não traga o limite como o primeiro aspecto, mas você trabalhar com eles no sentido que o estudante pode, é possível você avançar nesse processo. Até no livro Aula Nota 10, do Doug Lemov, que é um outro livro que trata de gestão da sala de aula, ele tem técnicas de gestão voltadas também para a autoexpectativa. Então, criar essa autoexpectativa em sala de aula é um elemento importante e necessário quando se pensa numa boa gestão de sala de aula. E as autoras também destacam desse processo de autoexpectativa você criar um relacionamento atencioso, de você dar atenção para o estudante, de você acompanhá-lo nesse processo. A partir do momento em que o professor dá atenção, acolhe, a possibilidade de aceitação pelo estudante é maior, e isso tende a gerar uma maior motivação e, consequentemente, um trabalho com uma alta expectativa de aprendizagem. Por fim, as autoras trazem também, e eu gostaria de destacar, dois elementos importantes para a gestão da sala de aula, que é o trabalho em grupo. Isso é importante também. A própria Rachel Lawton tem um livro muito interessante, que na sequência eu vou trazer um vídeo também falando sobre o trabalho em grupo, a importância de você organizar bem esse trabalho em grupo e valorizar esse processo dentro da sua aula. É um elemento que contribui diretamente para a gestão da sala de aula, e o trabalho de independência do aluno sobre a aprendizagem. Então, de você permitir o estudante de ter uma maior independência, uma maior autonomia nesse processo. Não ficar todo o processo, né, de dar autonomia de pensamento, de construção. Não ficar necessariamente na sua dependência. Dito isto, fica a sugestão de leitura desse livro. É uma obra belíssima, vale a pena. Quando se pensa em gestão da sala de aula, no meu entendimento, essa é uma das melhores obras, que tem um potencial muito interessante de auxiliar você, professor, você gestor, você pedagogo, num melhor desenvolvimento das suas aulas. Então, o convite para a leitura desta obra, que você possa fazer um bom proveito, e discutir e implementar isso em sala de aula. Então, para você gestor, você pedagogo, você professor, é uma obra que tem um potencial significativo de contribuir com a sua prática. E fica também o convite para que você possa compartilhar esse vídeo, divulgar ele para outras pessoas, para que um maior número de pessoas possam ter o acesso e possam utilizá-lo a partir disso, né, a partir dele, desenvolver uma aula melhor, sempre em favor da aprendizagem dos nossos alunos. Um abraço e até a próxima.